Glória a Deus. Se você adora ao Senhor, diga: Ele e só Ele é a minha fonte. Diga: Ele e só Ele já me curou, já me livrou, já me libertou. Amém. Podem sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia fazer hoje de manhã, mas como o pastor Fran não estava presente, eu quero chamar aqui à frente nossos amados pastores e esposas. Venham aqui à frente, por favor. Hoje é o dia do pastor. Venham aqui, por favor, vocês. Amém. Fica de frente para a igreja. E esses amados, eles andam comigo, estão comigo, esse abençoado aqui desde a chácara, né? Lavamos cadeira juntos, limpamos a igreja juntos com eles, eu e a Neide e eles. E este outro casal também está junto conosco. Também já lavaram a igreja, também já limparam, já fizeram faxina. Oxe, pastor, parece que a porta todo mundo. Pois é, todo mundo tem que entrar pela faxina. E tem que ser bom na faxina, não é só pode ir. E eu sou grato a Deus pela vida deles. Eles são pastores auxiliares aqui na igreja. Eles estão em posição de autoridade. E eu vou dizer uma coisa para você: se eles te corrigirem, se eles te ensinarem, você precisa aceitar. Porque se você não aceita com eles, você não aceita comigo. Eu vou dizer de novo: se você desrespeita eles e os desonra, vocês me desonram. Eles estão aí justamente por amor a você. Eles não são obrigados a serem pastores auxiliares não, gente. Eu os chamei e eles aceitaram de bom grado. E é para você respeitar e para você honrar. Amém, queridos? Então, eu gostaria, agora sim vocês virem para mim, por favor. Eu quero honrar vocês. Eu quero dizer que vocês, eu acho que fizeram um complô com a gente. Agora que eu notei que estava tudo escuro naquela hora. Oxi! Fizeram um complô, viu? Que é isso? A culpa é da Lorena. É claro, você bota, enfim, e graças a Deus estamos juntos, estamos na mesma visão. Que bom que vocês estão comigo, e eu quero dizer que eu os amo, e quero dizer que eu respeito muito vocês. Muitas decisões, gente, que a gente toma em relação à igreja, eu converso com eles. Mas por que para pedir permissão? Não, irmãos, é que é sabedoria ouvir conselhos de pessoas sábias, que acrescentam, é certo, amém? Então quero que vocês, por favor, se levantem, estenda as mãos para eles agora. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Eu abençoo vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Sempre haverá crescimento em todas as áreas na família de vocês. Não haverá morte prematura. Não haverá morte prematura. Pelo contrário, haverá vida, saúde, prosperidade, riqueza e abundância na casa de vocês. Os filhos de vocês vão superar vocês, e muito. Eles servirão a Deus, eles amarão o Senhor com fidelidade, eles vão amar a Deus com força, eles vão ser intensos nas suas vidas de oração. Assim será na casa de vocês. E o Senhor está acrescentando sabedoria a vocês, sabedoria para apacentar a muitos. Filhos espirituais estão chegando. Filhos espirituais estão chegando. Estão chegando. E vocês os apacentarão e os abençoarão de tal maneira que eles crescerão, e nessas mãos
nessas mãos, muitos peixes ainda mortos voltarão à vida, através dessas mãos, impondo as mãos sobre pessoas, sabedoria, crescimento em todas as áreas, em nome de Jesus, a graça de Deus sendo cada vez maior, multiplicada em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. Vira para o pessoal. Então, queridos, estes são os nossos pastores auxiliares, amém. Nós amamos vocês, essa igreja ama vocês, essa igreja ama vocês, amém, glória a Deus. Obrigado, queridos, podem sentar. Também te amo. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu vou continuar a ministração de hoje pela manhã. Inclusive, ela já está no meu canal no YouTube. Mas como eu estou vendo caras novas e nem todo mundo assistiu a ministração, eu vou só dar uma repassada para a gente continuar da ministração de hoje pela manhã. Amém? Deus tem falado comigo para que eu ministrasse sobre esse tema, acerca da graça de Deus. E eu tenho ministrado outras vezes, sim, mas o Senhor me disse que eu deveria ser mais intenso, mergulhar cada vez mais. Por quê? Porque Deus quer que você viva numa dimensão maior do que você tem vivido até hoje. Vou dizer de novo, Deus quer que você viva numa dimensão maior do que você tem vivido até hoje. Deus quer que você desfrute demais. E eu costumo dizer claramente, o que é pior do que não ter uma Ferrari? É ter a Ferrari tanque cheio e não usar. É melhor nem ter. A bênção de Deus é para você desfrutar ela plenamente. Mas você só vai desfrutar dela plenamente se a sua mentalidade for a mentalidade de Deus. Vou dizer de novo, enquanto a sua mentalidade não for a mesma mentalidade de Deus, pensar como Deus pensa, você sempre terá momentos alegres e momentos de cara de jumento, né? Mas Deus quer que você seja alegre, independente da circunstância. Só que para isso você tem que estar naquela dimensão que Ele quer. Estão entendendo isso, gente? E eu fui estudar acerca da graça de Deus. E eu disse algo hoje de manhã. Sabe, irmãos, quando você mergulha numa piscina bem funda, vamos dizer assim, e aí você vai, né? Nada, e não chega no fundo, nada de chegar no fundo, nada de chegar no fundo, nada de chegar no fundo. Aí você olha assim, aí a superfície está bem ali. Você tem a impressão que não afundou nada, porque a superfície está ali. Foi assim que eu me senti quando eu estava estudando sobre a graça. É tão vasto, é tão grande, é tão maior, que por mais que a gente estude e busque e viva, ainda assim a impressão que dá é que você apenas arranhou a superfície. Pronto. A Bíblia fala muito sobre graça, bastante sobre a graça. Mas você pergunta a qualquer crente, qualquer irmão, qualquer pastor, e aí, o que é graça? Ele diz, favor imerecido. Mas isso é apenas uma abreviação de uma definição enorme. Graça de Deus é muito mais do que isso, do que um favor, um simples favor imerecido. A graça de Deus é um poder. A graça e a verdade vieram através de quem? De Jesus. A Bíblia fala sobre o Espírito da graça. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda graça. A Bíblia fala que a graça nos educa. Em Tito, daqui a pouco, se der, a gente fala sobre isso hoje. A graça de... Eles não andam na graça de Deus. Eles não vivem na graça de Deus. O que é graça, pastor? Finalmente, diz logo o que é graça, né? Irmãos, eu estava dando a estudar, vendo algumas coisas, e me veio essa definição. Essa definição me veio quando eu estava estudando. Eu coloquei lá no meu X, que antes era Twitter, né? Agora é X. Graça é o poder de Deus que me faz merecedor de todas as bênçãos dele.
Graça é o poder de Deus que me faz merecedor de todas as bênçãos dele. Isso para mim é um pouquinho interessante falar sobre isso, porque eu tive que, digamos assim, desbloquear a minha mente nesse sentido. Porque eu confundia graça e misericórdia. Graça é a mesma coisa, graça e misericórdia. Mas Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: graça, misericórdia e paz seja contigo. Olha, se está um e outro, então não é intercambiável. Então, de novo vou dar uma estudada, de novo dar uma pesquisada, e alguém falou isso e eu vou repetir. Misericórdia é não dar o que você merece. Graça é dar o que você não merece. Misericórdia é não dar o que você merece. O que é que o caba merece? Inferno. Punição é o que a pessoa merece. Misericórdia é não dar isso. Mas graça é dar exatamente o que você não merece: o céu. Você não merece o céu, mas a graça te dá isso. E a palavra de Deus diz que fomos salvos pela graça. A Bíblia diz que pessoas decaíram da graça. A Bíblia diz que pessoas se desviaram da graça. Onde é que a gente estava que não estudou mais sobre graça? A gente fala sobre fé. Irmãos, eu sou um pregador da fé, eu ando na fé, eu sou da fé. E eu gosto de fé, eu amo fé. Mas você sabia que a fé é o resultado da graça? Então, o que é graça? Raiz de todas as bênçãos de Deus. Vou repetir: graça é a raiz de todas as bênçãos de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz é por graça. Falei que eu fui ministrar numa igreja e eu falei que lá eu falei lá que era pastor da igreja Verbo da Vida na Ceilândia e tal. E eu ia terminar isso aí para começar a mensagem. E o Senhor falou no meu coração e disse: diga por quê. Por quê o quê? Por que você é o pastor de lá? Aí eu completei: eu sou pastor de lá, irmãos, pela graça de Deus na minha vida. Foi o suficiente para libertar várias pessoas. Só essa frase. Porque se for olhar o pastor Johnson, pastor da Verbo Ceilândia, acredite, tem homens muito mais preparados do que eu, muito mais experientes, com capacidades muito maior. Eu só sou pastor aqui, não pela minha capacidade, mas pela graça. É a graça que sustenta você. E um dos nomes da graça, um dos nomes dela, tem vários nomes, tem vários significados com vários nomes, mas um dos nomes dela que me chamou muito a atenção é favor. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus, a palavra favor, ela é intercambiável, é sinônimo de graça. E nós estamos falando hoje pela manhã, dando alguns exemplos sobre graça. Tem que dizer o tema da mensagem, desculpa. É ative o favor de Deus na sua vida. É esse o tema. Pronto. E nós estamos falando sobre a graça de Deus, hoje pela manhã. E eu dei um exemplo que eu quero trazer hoje. Vamos supor que você traga para cá, traz aqui um dia, no culto evangelístico, vai ter, você pode trazer um índio lá da Amazônia, um casal, um índio, da Amazônia, aquele que não conhece nada, não sabe de nada, ele vive da caça e da pesca, nunca teve contato com nada do mundo exterior. Pronto, esse tipo assim. Aí ele vem, você traz, recebe ele ali na porta, e ele chega cedo. Quando ele chega, aí você está na porta, você abre, e aí você aperta o botãozinho, pá, aí liga as luzes. Imagina isso na cabeça daquele índio. Que de luz ele só tem o fogo e o sol, mais nada, e a lua, mais nada. Aí você aperta e tudo se ilumina. Vai ficar olhando para a luz e olhando para o interruptor, olhando para a luz e olhando para o interruptor. O que é que faz isso? Aí você diz: é eletricidade. A eletricidade faz isso.
E aí ele vem, e ele senta aí, né? E ouve essa palavra, mas aí ele vê o seguinte, sabe? Ele vê que aquilo que a pessoa fala aqui, normalmente, sai nessas caixas de som. Ele percebe que se tirar, não vai se ouvir direito. Mas quando você coloca o microfone, se ouve na caixa de som. Ele olha para você e diz, o que é isso? Aí você, é eletricidade. Isso só é possível por causa da eletricidade. Aí você chama ele lá para cima, para tomar um cafezinho. Aí tem lá uma chaleira, que você enche de água, e você liga lá, e dali a 1 minuto ou 2, não sei, está fervendo a água. Ele vai olhar para a esposa, que negócio é esse? Para a gente ferver o negócio lá no fogo assim e tal, né? E para poder esperar ir aqui no instante. O que é que faz isso aí? Aí você, é eletricidade. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Aí você abre a geladeira. Aí ele bota a mão lá, está gelado. Como é que isso aqui, só aqui fica gelado? É eletricidade. Aí você tira de lá alguma coisa, uma comida, certo? Gelada, e coloca no micro-ondas. E dali a alguns minutos, aquilo que estava gelado está fumegando. Quente. O que é que faz isso? Você é eletricidade. É assim, a graça de Deus na nossa vida em todas as áreas. Quando você aprende a viver na graça de Deus, você deixa de lutar para ter aquilo que Deus já te deu. Porque a graça é o que faz você, é o que possibilita você, é o que mostra para você, que mesmo você fazendo coisas erradas, Deus ainda assim, pela sua graça, não retém bem algum. A você não. Eu posso perguntar uma coisa aqui. Quem aqui já pecou depois que nasceu de novo? Não, eu levanto logo as duas, para ser bem sincero. Todos já. E como é que você sabe que o céu ainda te espera? Você não já pecou? Depois da cruz, depois de tudo, que tu ainda fosse pecar, criatura. O que é que faz, te garante o céu? Eu vou te dizer, a graça. Eu era de uma igreja, fiquei 20 anos nessa igreja, onde eles, Francisco, atualizaram a lei de Moisés. Era a lei de Moisés versão 2. Tem a de Israel, a versão do 2, era tuba de cara. Então a lei lá era não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Se você fez uma coisa errada, você falou mal da Eva, se você não fosse lá e pedisse perdão a ela e Jesus voltasse, você não ia para o céu não. Não, você falou mal e não pediu perdão a ela. Também tem outra coisa, se ela também não perdoasse, ela também não ia. Gente, homem só não podia usar bermuda. E essa história do pastor chegar na casa do cara e encontrar o cara sem camisa, nossa, era punição para todos sempre, amém. Era usar corrente. Jesus, você está no sal. Proibido, é pecado, perde a salvação, miserável, desgraçado. Mas quer ver onde é que o pau canta? Onde é que o problema maior era em cima das mulheres. Rapaz, nas mulheres descia a lenha. Olha, o negócio era sério. Eu tinha para mim que alguns daquele pessoal não gostavam de mulher, porque não tem condição. É sério. Rapaz, era absurdo. Olha, seu cabelo não está crescendo. Por que seu cabelo não está crescendo? Era desse jeito. No tempo da minha avó, era pior ainda. No tempo da minha avó, ficava um diácono na porta, dia de culto, que era 7h30, o culto era 7h30 à noite,
E ficava um diácono na porta com a lanterna. E quando as abençoadas vinham, eles focavam ali, naquela parte ali, para ver se elas estavam usando aquela saia anágua. Isso, porque se não tivessem, volta. E era eliminado do hall de membros. Bastava uma vez. Isso deu um problemão grande com os maridos. Porque os maridos simplesmente chegaram e disseram, olha, você não vai para aquela igreja não. Por quê? O cara ficou olhando para as tuas pernas, rapaz, pensando o quê? E tem um problema, Por quê? Não, mas a gente tem que cumprir, é a lei. Era os usos e costumes, chamado de doutrina, que nada mais era do que uma lei versão 2.0. Mais isso. O pessoal, eles queriam santificar, queriam que as pessoas fossem santas, mas na base das regras. E a lei de Deus, que é pura, santa e perfeita, nunca santificou ninguém. Ninguém é santo por causa de regras. Eu vou repetir isso. Ninguém é santo por causa de regras. E para que as regras existem, pastor? As regras existem para organizar e te dar a oportunidade de ser submisso. É para isso. Mas só isso. Não veio para o culto, está desviado. Saiu da igreja, foi para outra igreja, já não é mais crente. Só ia o pessoal daquela igreja. Mas por que eles eram assim? Porque eles foram ensinados assim. E os outros que ensinaram ele, por sua vez, também foram ensinados assim. E eles faziam o quê? Eles procuravam que as pessoas fossem santas. Mas, como eu já falei, santidade não tem a ver com obediência a regras. Santidade tem a ver com separado para o Senhor. A lei dizia, você tem que fazer. A graça diz, eu quero fazer. A lei dizia, faça, faça, faça. A graça diz, feito, feito, feito. A lei, ela impunha algo. Ela mostrava o quão pecador você era. Era uma espécie de espelho para mostrar, que mostrava para você que você era um pecador, que você estava sujo pelo pecado. Era a lei. Não adiantava ter raiva da lei, quebrar o espelho. Por quê? Ele só está mostrando e está falando a verdade. A graça trouxe o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O que vai possibilitar que você viva bem, confortavelmente bem nesta terra, é a graça de Deus. Se não for a graça, tu não vai não. Se você não tiver um conhecimento do que a graça é, escuta, você vai engrossar a fila de crentes que está indo para o céu e detestando a viagem. Ele está doido que aconteça o arrebatamento, mas não é Jesus voltar, é ele ir embora. Se você não tiver o conhecimento sobre o que é graça, se você não andar na graça, é isso que acontece. A graça de Deus se manifestou para nós de forma salvadora. É a graça de Deus, Jesus ele mostrou a graça de Deus, quando uma mulher, olha só, a mulher foi pega em adultério, no ato, foi flagrante, aí era para, a lei dizia, apedreja, só que a lei mandava apedrejar os dois, levaram só a mulher, por certo o cara se mandou, né, escafedeu, aí sobrou para a mulher. Ainda assim eles arrastaram aquela mulher até Jesus. E olha só como eles disseram: Senhor, é o seguinte, essa mulher foi pega em adultério, tem testemunho aqui, foi gravado, colocado no YouTube, Instagram e tal. Foi assim, pastor? Na Bíblia Johnson Dawson é assim. Aí o que acontece? Foi pega. A lei manda apedrejar. Tu, pois, que dizes? Fazendo a perguntinha de gaveta. Se Jesus disser e não apedreja, você é contra a lei de Deus, que você chama de pai. E se Jesus dissesse não apedreja, cadê o amor?
Cadê? Se dissesse apedreja, cadê o amor? Se dissesse não apedreja, não está seguindo a lei. Jesus só disse uma coisa: quem de vós não tiver pecado, atire só a primeira pedra. Os outros podem atirar depois, só quem não tiver pecado que atire a primeira. Rapaz, a gente já quebrou a lei, a gente já descobriu a lei. Quer saber? Foram saindo. Ficou só Jesus e ela. Jesus poderia apedrejar, ele não tinha pecado. E estava cumprindo a lei. Tinha todo o direito. Aí ele simplesmente disse: cadê os acusadores? Não, ninguém, foi todo mundo embora. Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vá em paz. Manifestou a graça. E não peques mais. A manutenção da graça. Jesus se encontra com aquele jovem rico. Espera que eu já vou ler a Bíblia. Calma aí, eu ainda nem comecei direito. Vamos lá. O jovem rico encontra Jesus. E aí ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: tem a lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás e tal. Aí ele disse uma coisa, ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Nós sabemos que ninguém cumpriu a lei. Então, com certeza, ele não tinha feito tudo aquilo. Mas ele quis mostrar da uma de eu sou o cara. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. E disse: só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aquele jovem se afastou. Porque quando o cara é avarento, ele não dá nada a ninguém. Isso está no capítulo. No capítulo seguinte, tem outra história. Zaqueu, pecador, publicano, desprezado, mas muito desprezado pelos seus irmãos. E um pecador mesmo. Ele fazia coisa errada. Mas ele quis ver Jesus. Ele quis se encontrar com a graça. Ele sabia o que era lei, irmãos. Ele era judeu, ele sabia da lei, ele conhecia de ponta a ponta. Mas ele quis se encontrar com a graça. Aí, como era muito pequenininho, desprezado por todo mundo, sai daqui, conversa fiada, ele vai e sobe numa árvore. Aí Jesus passa e vê que ele buscou. Aí Jesus se convida para ir para a casa dele. Olha essa. Desce, porque hoje eu vou para a tua casa comer aquela buchada de bode. Eita, pastor, mas isso não está na... Eu já disse que é na Johnson Dawes que tem. Né? Também poderia ser a feijoada também. Enfim, mandou preparar tudo. Quando ele estava lá, sem Jesus pedir, sem Jesus mandasse nada, ele simplesmente disse: Senhor, quer saber? A partir de hoje vai ser diferente. Eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei dos outros. Olha a diferença. Um pela graça e o outro pela lei. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Mas as pessoas olham e dizem: pastor, está muito bom, mas se o senhor continuar pregando isso, o meu amigo vai ter de gente fazendo travesseiro para pecar, porque vai dizer: graça, então a gente pode fazer o que quer. Meu irmão, se você despreza a graça de Deus com os seus atos, você já caiu dela. A graça de Deus, ela te dá o poder de vencer o pecado. A Bíblia diz claramente que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas sim da graça. A lei era algo que dizia claramente: não faça, se você fizer, é morte. A graça te apresenta Jesus, e você que diz: eu não vou fazer, porque eu amo o Senhor. Na lei a obediência era por conta da punição. Na graça a obediência é por conta do amor. Tudo que não vem pelo amor, meu irmão, está errado. Sabe, eu pastoreio essa igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Não queria mesmo, alguns anos atrás. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu também não queria saber do ministério. De jeito nenhum. Tinha tido frustrações com umas criaturas aí, umas criaturas de Deus. E eu não queria mais saber do ministério.
Mas a graça do Senhor me alcançou, me constrangeu, eu perdoei e hoje eu estou no ministério. Porque eu amo o Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Por que eu estava nessa igreja, nesse dia, o pastor da igreja perguntou numa escola dominical, numa classe, ele disse: por que você escolheu Jesus? Por que você não peca? Aí o pessoal dizia uma coisa e outra. Sabe qual foi a resposta que o pastor aprovou? Quando uma lá disse: é para não ser condenado. Porque afinal de contas, se eu pecar, a gente é condenado aí. A gente não quer ir para o inferno. Essa é a resposta certa. Eu fiquei olhando isso, é interessante. Deus não quer que você esteja no caminho para fugir do inferno. Deus quer que você esteja no caminho por causa dele. Se não for por causa dele, é melhor nem estar. Gente, por quê? Porque você vai acabar sofrendo. Então, a minha falta de entendimento quanto a isso me fez, eu não vivenciava o que Deus me deu. Eu não vivia o que Deus me deu, porque eu achava que Deus era um senhor de idade, igual ao Gandalf do Senhor dos Anéis. Não tem aquele velho com a chapinha, aquele, né, cabelão bem grande, não é branco, não é prateado aquilo. Isso. Ela já assistiu, já sabe. Aí, eu achava que Deus era daquele jeito. Imagina o susto quando eu vi. Meu amigo, leram meus pensamentos. Porque eu achava que Deus era daquele jeito, um monte de raio na mão, doido para acertar um. E tinha uma pontaria, Ruth. Pensa na pontaria dele. Errou, pá! Errou, puf, acabou. A pessoa fazia. Isso é pecado na tua vida. Isso é julgamento. Não é tu não, é outro. Isso é julgamento, é o abençoado. Isso é julgamento? Isso é juízo? Ih, meu irmão, te conserta. Rapaz, eu estou devendo a todo mundo. Meu irmão, tu anda fazendo coisa errada. Era por aí. Foi desse jeito que eu fui educado. E por mais que eu fizesse, eu não conseguia chegar, não era nem no nível de perfeição, mas pelo menos num nível aceitável. E as bênçãos? Eita, a irmã fulana, ela trocou de carro. E o irmão lá com aquela baranga 1975, variante, né? Toda escatebada, né? E ele orando, jejuando, falando, indo para o monte, descendo do monte e tudo, e não saía da baranga. E a irmã lá trocou de carro de boa. De vez em quando a irmã andava com umas roupas assim, meio extravagantes e tudo. E aí ele ficava: meu Deus do céu, Deus tem prediletos. Por quê? Que aquela irmã é desse jeito. E tanto que eu faço. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi uma luta. Foi. E um dos problemas que houve é porque, enquanto eu estava buscando, depois eu aprendi que se batismo do Espírito Santo não se busca, se recebe. Mas enquanto eu estava buscando, tinha gente que era batizado do Espírito Santo e eu conhecia a vida, Sônia. Meu Deus do céu, a vida era um pecador, viu? Para valer. Pecador e pecadora, falando em línguas. E eu, todo santo, que não falava palavrão, nem brigava com ninguém. Cadê? Eu não conhecia a graça. Eu só conhecia a lei. E por mais que as pessoas falassem sobre a graça, os que mais chegavam diziam: ei, a graça é até aquele instante que Jesus morreu na cruz. Todos os seus pecados foram purificados. Mas dali para frente, não. Dali para frente, você não pode pecar mais. Porque se você pecar e Jesus volta, tu está no sal. Dia de ceia, gente, é no chororô. Por quê? Porque eu tomar sem pecado. Não sei quem, não sei quando, morreu. Eu nunca ouvi falar, eu nunca conheci ninguém, mas ele dizia que tinha gente que morria. Por causa disso. A ceia não é para isso. A ceia não é para condenação. Calma, nem entrei na mensagem ainda. A gente tem até a meia-noite, se preocupa não. Hoje é dia do pastor, eu vou aproveitar. A grande verdade, irmãos, é que eu não conhecia o que era graça. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Deus sabia que você ia pecar antes de você nascer?
É claro que sabia. Tá, antes de você nascer, Deus sabia que você ia pecar? Sim, foi por isso que Jesus veio. Porque o sangue de Jesus te purifica dos pecados passados, presentes e futuros. A Bíblia diz claramente que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas se nós não ativarmos esse favor de Deus para benefício da nossa vida, você vai viver numa eterna condenação e nunca reinará em vida. Você vai reinar no céu. Só que no céu só tem um rei, né? Não precisa de outro. Então, acabou. O que faz com que a graça de Deus ela seja evidenciada na minha vida? Como fazer para ativar esse favor de Deus na minha vida? A primeira coisa que eu acredito que todos aqui já fizeram, nascer de novo. A graça de Deus é para toda a humanidade. A graça é salvadora para toda a humanidade. Amém? Mas só aqueles que nasceram de novo desfrutam dela. Porque Jesus não morreu por causa dos pecados dos crentes. Ele morreu pelos pecados do mundo todo. Amém? Ele morreu pelos pecados do mundo todo, o mundo inteiro. Agora, aqueles que receberam Ele, desfrutam dos benefícios que vieram pela cruz. Vocês, amados, olha, não sai daqui sem entender. Eu quero que todo mundo esteja entendendo. Porque o entendimento desta verdade vai te levar a viver numa dimensão maior. O entendimento dessa verdade vai te levar a viver numa dimensão maior na sua vida. Vocês estão entendendo isso? Então, como é que eu faço, pastor? Voltando, por exemplo, do índio lá que veio, que tal, essas coisas. Vocês concordam comigo que se não ativar, se não estiver conectado, o fio está tudo, mas ele não estiver conectado lá, não vai acender nada? Para que uma casa usufrua da eletricidade, ela precisa estar conectada. Para que uma pessoa usufrua da graça de Deus, precisa estar conectado na graça. E o conectar na graça começa primeiro pelo entendimento disso. Pelo entendimento disso. Observe que quando Paulo começava as suas cartas, ele não dizia de forma vazia, graça e paz. Não. Quando Paulo dizia naquelas cartas, eu creio que um poder era liberado sobre aquela igreja de forma tremenda, quando ele dizia graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus. Quando aquilo era lido nas igrejas, porque as cartas eram lidas nas igrejas, era ativado esse poder. Muitas vezes a gente entende dessa forma, como eu falei hoje de manhã, a gente diz, bom dia, como vai? O que é que a pessoa espera? Bem. Mas vocês concordam comigo que muitas vezes aquele pergunta como vai é mais por educação do que para saber realmente se você vai bem? Ninguém está querendo saber como é que você vai. Pergunta por educação. Agora imagina, Francis, boa noite, Francis, como vai? Aí Francis disse, não estou bem não. Aí, chega para... Sério? Não esperava aquela resposta. Por quê? Porque também não perguntou saber se ele estava bem. Só foi educação. Vocês estão entendendo isso? Aí tem pessoas que chegam no púlpito e graça e paz, irmão, amém, vamos lá, vamos começar. Peraí, que tipo de saudação é essa? O anjo chega para Maria, salve, agraciada, a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça. Então, quando você diz graça e paz vos sejam multiplicadas, você está liberando o poder de Deus para que as pessoas possam desfrutar da graça de Deus e da paz de Deus para sempre. E outra coisa, nada contra quem diz paz e graça, mas na Bíblia tem graça e paz. Ou seja, para ter paz você precisa estar na graça. Não. Ai, pastor, então está errado dizer paz e graça. Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Eu estou mostrando que pela Bíblia primeiro vem a graça, depois vem a paz. Esse poder de Deus. Então, como é que a gente ativa esse favor de Deus? Primeiro lugar, conhecimento. Quando eu falo primeiro lugar,
não é porque é o mais importante, mas sim porque é absolutamente necessário. A Bíblia diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento. Quando você conhece mais a Deus, a graça de Deus se torna maior na sua vida. Depois vem outro ponto: fé. Você sabia que a fé é o resultado da graça? Vou dizer de novo: fé é resultado da graça. A partir do momento em que eu digo: rapaz, eu estou sem pecado, mas que é isso? Tu andas fazendo coisa errada ali, que eu vi. Eu vi tu fazendo coisa errada. Como é que tu diz que está sem pecado? Porque a punição por aquele pecado Jesus levou na cruz. Então a correção de Deus hoje é pela palavra. É pela palavra. Está todo mundo entendendo isso, gente? Pela palavra. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João 1. A partir do versículo 15. Versículo 14. E o verbo se fez carne, é isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. O verbo a gente sabe que é a palavra é Jesus. Ele se fez carne. É o único momento que na Bíblia tem encarnação. Encarnação, segundo a Bíblia, é isso aqui. Jesus, a palavra se fez carne. Foi a personificação da palavra. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de... Tem mais gente? Cheio de... Tem mais gente? Cheio de... E de verdade. Jesus habitou na sua plenitude em graça, cheio de graça. Está todo mundo entendendo isso, gente? Já notaram que quando a pessoa não gosta de uma coisa, diz: nossa, que coisa sem graça. É um ditado que muitas vezes a graça de Deus traz coisas boas, benefícios, cheio de graça e de verdade. João, está falando agora de João Batista, testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia que vem após mim, ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça. Eu quero mostrar para vocês este versículo aqui que eu acabei de ler, de 1:16. Eu quero mostrar para vocês na versão amplificada. Pois da sua plenitude, abundância, todos recebemos, todos tivemos uma parte e todos fomos supridos com uma graça após a outra, bênção espiritual sobre bênção espiritual e favor sobre favor e dom acumulado sobre dom. Isso veio através de quem? De Jesus. Aí então, voltamos para lá, né? Porque nem todo mundo tem amplificado. Se tivesse, a gente já estava aí, ia ser o tempo todo, né? E aí, no versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por Moisés. A versão mesmo diz: a lei foi dada através de Moisés. Na verdade, Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ele desceu com as tábuas da lei. E quando ele desceu com as tábuas da lei, era justamente aquilo que Deus tinha dado. Importante dizer isso. Quando ele sobe no monte, ele recebe as tábuas com a lei já, naquelas tábuas de pedra. Ou seja, foi o próprio Deus que imprimiu naquelas tábuas. Mas aí ele encontrou o povo fazendo bezerro de ouro, e já ficou com raiva, e chateado, e já teve o primeiro pecado, né? Jogou as tábuas no chão e quebrou tudo, de raiva. Certo? Aí ele volta a subir e dessa vez Deus disse: agora é você que vai pegar a pedra e você que vai escrever na pedra as leis. Então, da primeira vez Deus, na segunda vez Moisés. Então ele diz: olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Observe que a verdade aí está do lado da graça e não da lei. A verdade está do lado da graça e não da lei. A grande verdade é que a graça não é uma doutrina.
A graça é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. A verdade está do lado da graça, logo ele é a própria graça de Deus. Em nenhum instante você vê Jesus condenando ninguém pela lei, por causa da lei. Em nenhum momento você vê isso. Pelo contrário, ele manifestou graça de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Vocês entenderam isso, gente? Capítulo 2, no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ei, você era morto espiritualmente. Você era filho da ira. Você estava nas trevas. Na verdade, não só estava em trevas, você era parte dela. Era parte das próprias trevas. Mas aí Deus nos amou quando nós estávamos em trevas, fazendo tudo que não presta. Hoje que nós somos da luz e estamos da luz e fazemos parte da luz, quão mais o Senhor nos amará, mesmo que a gente peque de vez em quando, faz uma coisa errada, Deus não deixa de te amar. Por causa da sua... Só Neide, só o irmão ali atrás, só o Val que sabe? Vamos lá. Por causa da sua graça. Diga para 6 pessoas ao seu redor: viva na graça. 6 pessoas, vai, 6 pessoas. A lei dizia: você tem que entregar o dízimo, porque senão vem um devorador, e tu está no sal. A graça, você diz: eu vou entregar meu dízimo, porque eu já fui abençoado. Eu vou entregar minha oferta, porque eu já fui abençoado. A lei dizia: para obter alguma coisa de Deus, você tem que fazer isso, detalhe, porque ninguém fazia nenhuma. Aí não tinha nada. Na graça, plante, você colhe. Aí você quer a colheita, aí você quer plantar. Todo mundo está entendendo isso, gente? Aí ele diz, onde é que eu estou? Versículo 8, capítulo 2, versículo 6. Não, voltando para o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou. Observe que Deus começou a atuar quando a gente estava morto. Deus começou a atuar quando a gente estava morto. Lá em 1 João fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Oh Pai, obrigado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor que eu tenho a Deus é o resultado do amor que Deus tem por mim. Então o amor que eu tenho pelo meu irmão e pela minha irmã é o resultado do amor de Deus derramado no meu coração. Então eu não tenho que amar, eu vou amar. Vou dizer de novo, eu não tenho que amar, eu vou amar. Por isso Jesus dizia: amai os que vos aborrecem. Isso para um judeu era um escândalo. Aborrece. Conversa, eu vou comprar uma faca. Vou comprar uma peixeira, vai atravessar ele. Aí Jesus ama. Como é fácil amar quem te aborrece quando você está na graça. Porque você não faz porque é obrigado, você faz porque quer. A tua carne que não se converte, ela sempre vai para o lado da lei. Mas o Espírito, que é você, que é salvo, vai pela graça. Olha, acredite, vai pela graça. Então continua. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Agora, observe uma coisa, no versículo 5 ele diz, pela graça sois salvos, depois que nós recebemos essa graça, a salvação, aí ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, depois da graça. No versículo 7, para que a gente está assentado nos lugares celestiais? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua Deus, para mostrar a graça dele, colocou você assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, para mostrar a graça. Não é pelo que você faz. Mas pastor, eu fui curado, pastor, mas sabe como é, né? Eu tive que ficar falando que eu era curado pelas pisaduras de Jesus, 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 curado, já está quase falando em línguas já, de tão rápido, né? Curado. Rapaz, eu falei 1.500 vezes. Quando você diz curado pelas pisaduras de Jesus, você não está falando isso para Deus? E a cura não vai se manifestar se você estiver falando para ser. Você está dizendo isso para você, mente, e para Satanás. Ele precisa ouvir que você é curado, ele precisa ouvir que você é rico, ele precisa ouvir da sua boca, porque ele não conhece o que você pensa, a não ser que você fale. Aí está lá ele azucrinando, você, sou curado. Isso é posição, não é para ser, você já é. Está todo mundo entendendo isso? Você já é. Olhe para a pessoa que está do seu lado agora, para uma pessoa que está do seu lado, isso, tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, mas olhe para a pessoa que está do seu lado, que ele é lindo e linda também, e diga, você já foi perdoado. Diga, você já foi santificado. Diga, você já foi justificado. Diga, você já foi salvo. Então hoje só desfruta, irmão. Yes! Isso é o evangelho da graça. E socorro, é isso que eu quero que seja pregado. Evangelho da graça, evangelho da graça. Não é evangelho de regras, imposição. Tem que. Eu acho interessante isso, tá? Eu dei um exemplo hoje de manhã. Imagina um bebê, né? Novinho, 1 ano e 6 meses. Eu dei o exemplo com a Ceci, né? Filha do Mateus e Davi. Mas imagina um bebê novinho, 1 ano e 6 meses. Ele acorda de manhã e você, como é? Levanta, vai escovar o jeito. Agora, 1 ano e 6 meses. Escovar o jeito. Já fez suas necessidades? No banheiro? O bebê, não é? Não é absurdo? Seria um absurdo, não é verdade? E por que muitas vezes uma pessoa se converteu há pouco tempo atrás, você já quer que ele esteja completamente livre de vício e tudo mais? Sabe quando é que ele vai conhecer a graça de Deus? Nunca. E vai ser fácil te desviar, e a culpa é tua. O bebê tira, dá banho, limpa, troca a fralda, dá na boquinha a comida, faz tudo mesmo. Aí chega uma pessoa que nasceu de novo. Ei, rapaz, tem fé não, é? Que isso, irmãozinho? Isso não é graça. Isso não é graça. Isso é lei. Vamos lá, continuando. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Como é que eu posso ativar o favor de Deus na minha vida? Primeiramente, conhecimento. Quando você procura conhecer acerca da graça. Eu quero que todos os ministros, meus ministros que estão sendo treinados, eu quero que vocês estudem sobre graça.
E se o Espírito Santo mandar, é para falar sobre graça. Porque a nossa igreja está entrando numa nova dimensão. E se eu estou fazendo isso, todos os ministros vão fazer também. Estudar sobre a graça. Amém? Então, pela graça sois salvos. Aí vem o segundo ponto. Por meio da fé. Como é que eu ativo a graça de Deus? Conhecimento. Depois, fé. Se eu não tenho fé que Deus me ama, como é que eu posso falar com Ele? A Bíblia diz que o trono de Deus é conhecido como trono de graça. Da graça. Nós vemos graça, meu irmão, lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, e viram que estavam nus e fizeram folhas de figueira para se cobrir. Na verdade, eu creio que eles estavam cercados da glória de Deus. Quando eles pecaram, caíram da glória de Deus, aí viram que estavam nus. Mas aí o que foi que Deus fez? Deus teve que matar um animal, pegar a pele e cobrir a sua nudez. Isso é graça, eles não mereciam. Deus fez isso porque quis. Começou lá, no Éden. Então diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Ah, eu amo isso. É dom, presente, dádiva de Deus. Um presente não é uma coisa que você tem que pagar. Ah, eu estou te dando esse presente, tá? Quanto que é? Não, é um presente. Não, mas eu quero pagar. É um presente. Mas eu quero pagar. O meu irmão, não me insulta. Isso é um presente. Tudo que Deus fez por você, houve um pagamento sim. Jesus pagou. Por isso é presente, é dom. É um presente, isto não vem de vós, é dom, presente de Deus. Aí versículo 9, agora é que começa, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz, eu jejuei, eu declarei, eu falei, eu sou o cara, eu sou melhor que todo mundo. Não vem disso, não vem disso, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos, agora observe bem, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, não é pelas boas obras, é para, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É assim que você ativa a graça de Deus, é assim que você ativa o favor de Deus. Tem um outro ponto também importante. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual é a outra coisa que você precisa ter? Ei, isso não é uma coisa ou outra não. Isso é uma coisa e outra. Não é só o conhecimento, é o conhecimento e a fé. Terceiro, humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça a quem tem comportamento e atitude humilde. É assim que você ativa o favor de Deus na sua vida. E é esse favor, escuta bem, é esse favor que você verá portas abertas na sua frente sem você se esforçar. Tem que falar? Sim, verdade. Quando você fala, você constrói. Mas você sabia que existem coisas que você não precisa falar. E as coisas vão acontecer. Porque o favor de Deus estará te cercando. O favor, aleluia. Irmãos, eu estou tentando terminar, mas o Espírito Santo está me trazendo mais coisas. O favor de Deus vai te cercar quando você atuar nisto, quando você viver nisto, quando você andar nisto. Eu sou justo, eu sou a justiça de Deus. Quando você vê que está sendo tentado para fazer uma coisa errada, abra a sua boca e diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que é justiça de Deus? Capacidade, habilidade de estar diante do Senhor, sem culpa, sem condenação, sem pecado algum. Você foi purificado pelo sangue de Jesus. Antes de você pecar, você já tinha sido purificado por este sangue. Não resta juízo para você, não resta enfermidades para você, não resta morte, não resta pobreza. Pelo contrário, vida, abundância e paz é o que está reservado para você.
então no dia mais triste da sua história, você pode se entristecer, mas lembre-se, abre o sorriso, você está na graça. Você está na graça. A graça de Deus é isso. A graça de Deus favorece a isso. E uma outra coisa interessante, notável, estou terminando, meu tempo já estourou, foi muito, mas eu sou pastor, eu estouro mesmo. Existe uma graça maior na minha vida, então pronto. É interessante que a Nicodemos era um fariseu, representava a lei, e ele veio ter com Jesus à noite, e conversou com a graça, conversou com a verdade. Ele conversou com a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a graça. E sabe, Rodrigo, ele conversou, mas ele não saiu justificado naquele dia. Isso é no capítulo 3 de João 4. Jesus se encontra com uma mulher pecadora. Uma mulher que nem sequer era considerada da aliança de Israel. E só que ele foi durante o dia. Enquanto a lei que representava Nicodemos foi à noite, Jesus, que é a graça, foi conversar com a mulher durante o dia. E ela foi justificada, porque ela saiu de lá, deixou o cântaro e foi pregar. Ei, gente, encontrei um homem que disse tudo da minha vida. Será este, porventura, o Cristo? Olha ela pregando, e lá vinham as pessoas para conhecer Jesus por causa das palavras dela. E eles diziam, não é mais pelas tuas palavras, mas por causa do que nós vimos. Nós vimos o que? A graça. Aí anos depois, anos mais tarde, passou por ali um homem chamado Filipe, que era um dos diáconos da igreja primitiva, e a Bíblia diz que muita gente se converteu. Houve um grande avivamento na cidade inteira, como resultado daquela pregação da mulher. A semente foi plantada e a colheita chegou. Assim será na Ceilândia. Vamos inundar essa cidade com a graça de Deus. Vamos pregar a graça de Deus. Vamos vivenciar a graça de Deus. Assim será. Assim será. Um grande e poderoso avivamento está para chegar. Aleluia! Famílias serão alcançadas pela graça. 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 O Senhor nos acrescentará cada vez mais por causa da sua graça. É assim que nós ativamos o favor de Deus em nossas vidas. Amém. Terminei. Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Ande na graça, meu irmão. Tem muita coisa ainda para falar sobre graça, mas muita coisa, vocês nem imaginam. É um oceano, é muito grande para falar sobre graça. Mas eu estarei falando outras vezes. Os ministros também estarão pregando sobre isso, estarão estudando sobre isso, porque essa igreja está entrando numa nova dimensão. Você está entrando numa nova dimensão, a dimensão da graça de Deus. A dimensão da graça de Deus. Pastor, por que você não pregou isso antes? Porque eu sou o pastor da igreja, mas não sou dono. Eu sou um funcionário. Eu só faço o que ele manda. Ei, deixa eu te dizer uma verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seu passado foi apagado. O sangue de Jesus te purificou, até mesmo do pecado que você pecou há pouco tempo atrás, há poucas horas atrás. O sangue de Jesus já te purificou. Ande na graça de Deus, levante a cabeça, não tem mais condenação para você. Você é livre, você é curado, você é justo, você é purificado. Amém, queridos? Pronto, eu acho que eu terminei. Acho que eu terminei. Amém. Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus.
Que coisa maravilhosa. Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.